Redação Novo Tempo de volta e um abraço agora muito carinhoso para Ana Maria Oliveira, que sempre participa com a gente nas redes sociais, e também o Luiz Eduardo Martins, Armanda Nunes, Nilza Borges, Silvia Antônia e Carlos Eduardo Silva. Um grande abraço para vocês. Bom, nas últimas semanas, um assunto ganhou bastante força nas redes sociais. A campanha com a hashtag Primeiro Assédio ficou no topo dos assuntos mais comentados no Twitter e figurou entre as principais publicações no Facebook. A ação criada pela BBC Brasil surgiu após inúmeros comentários de cunho sexual que foram expostos na internet sobre uma menina de 12 anos que é participante de um reality show da TV Bandeirantes. A iniciativa acabou expondo também diversos relatos de homens que sofreram esse tipo de violência na infância. Para você ter uma ideia, somente em 2014 foram registradas mais de 4.000 denúncias envolvendo abuso sexual de meninos. No entanto, as estimativas são de que esse número possa ser ainda maior, já que muitos casos não vêm à tona por conta do constrangimento, do preconceito que esses meninos temem sofrer. Isso é um fato mesmo, né? Porque a gente está acostumado a ouvir muito sobre o abuso contra as mulheres. E também é o maior dado, né, estatístico que a gente tem disso. Acaba que não temos aí muitas denúncias feitas contra homens ou meninos, e até porque gera um tabu também, né, gente? Eu acho que esse é o principal aspecto. Eu até ousaria afirmar que talvez esses números não sejam tão diferentes do abuso dos meninos para o abuso das meninas. Agora, a gente fica só sabendo... um parênteses, de acordo com o Disque Denúncia, cerca de menos de 30% dos casos dos meninos, ou melhor, do total, menos de 30% são com meninos, a maior parte é com meninas. Tem pelo menos de acordo com o Disque Denúncia. Né? Não, mas é isso que eu estou dizendo. O que talvez aconteça, claro, eu não tenho dados concretos aqui para dizer, mas o que talvez aconteça é de que o dado não chegue para o Disque Denúncia, não chegue para as pessoas, justamente por esse grande tabu social. Porque para o homem é extremamente complexo. A gente vive uma sociedade que é machista. Então, se o menino, a criança, o menino, foi abusado por uma mulher e ele for reclamar, ele vai ser taxado de homossexual, fraco. Porque o menino tem que estar lá preparado se uma mulher chegar para querer ter algum tipo de relação sexual com ele. Se ele for abusado por um outro homem, taxado também, homossexual a partir de hoje. Teve uma relação sexual com outro homem. E aí, isso não chega para as pessoas. A denúncia não acontece, porque ele vai ter vergonha. Ele já não é mais esse homem que a sociedade prega que precisa ser. O homem que não chora, o homem que resolve os próprios problemas e o homem macho, que não teve uma relação sexual com outro homem e muito menos não estava preparado para ter uma relação sexual com uma mulher. Acho que até hoje a gente sempre analisa muito como a cultura machista tem prejudicado as mulheres, mas a cultura machista também tem prejudicado muitos homens e muitos meninos. Então, outra coisa machistas que acontece, vamos repensar. Exatamente, outra coisa que acontece é que hoje a gente tem uma equipe preparada, é um local especial, psicólogos, tudo para atender esses abusos contra a mulher, seja criança, mulher, enfim, mas a gente não tem um ambiente preparado para esses garotos. Então, é muito tímido, como o Wagner disse, muito vergonhoso chegar numa delegacia comum para relatar esse tipo de coisa. Porque quando isso acontece com as mulheres, ela vai num ambiente específico, né? E para os meninos é muito mais difícil. Pode falar, Lid. Não, eu ia pegar o gancho do bloco anterior, a gente estava falando da propaganda que tem o seu lado ruim, né, do terrorismo e tudo mais, o efeito negativo que isso pode ter. Eu acho que nesse caso aqui, essa ação que começou com a BBC Brasil, né, eles tentando falar do abuso, violência sexual contra meninos, né, e essa eu acho que é o tipo da propaganda boa. Por quê? Eu fiquei pensando, quando chegou essa pauta, eu lembrei de algumas coisas que aconteceram na semana passada, e eu lembrei, pelo menos quando eu era criança, eu não lembro de ter muitos avisos pra gente do tipo assim, olha, não deixa quem não é da sua família, o papai ou a mamãe, olhar você tomando banho, esse tipo de coisa. Eu não lembro tocar o seu corpo. Tocar o seu corpo. Eu não lembro disso acontecer na escola. Obviamente que os pais sempre têm esse cuidado para, né, esse tipo de situação não acontecer. Mas eu digo assim, como uma questão educativa. E aí eu achei interessante porque isso tem se tornado mais comum, esse lembrete, e eu acho que é muito positivo,
Porque na semana passada eu estava na casa do meu cunhado, fui com a minha esposa lá, e ele tem 2 filhinhos, e um tem mais ou menos uns 4 anos, 4, 5 anos. E aí eu estava jogando futebol com eles, brincando e tal, e aí teve uma hora que eles se sujaram todo de lama tal, tava se coçando de ter rolado na grama. Aí o pai deles falou assim, não, vai lá, eles estavam conversando uma coisa, e ele falou assim, não, dá banho neles lá. E aí eu fui lá para dar banho no meu sobrinho. E aí a hora que eu fui dar banho nele, ele falou assim, tio, só que você não pode ver o meu pipi. Ele falou assim, e ele é pequenininho, 4, 5 anos. E aí eu falei, não, tranquilo, então você toma banho de cueca. E ele tomou banho de cueca, tá tudo certo. E eu achei interessante, porque ele tem 4, 5 anos, e ele, obviamente, por questões que ele já está aprendendo na escola, ele já vai na escolinha, o pai e a mãe falam, na igreja falam disso, isso cria uma consciência que, querendo ou não, bloqueia a ação de pessoas que podem ter más intenções. Por quê? Porque se a criança já está falando isso de uma forma preventiva, se acontecer algo, se entende que, tendo uma propaganda de que a criança deve falar, etc., isso pode quebrar algumas barreiras que naturalmente podem existir. E não vai acontecer uma coisa que a gente, ouvindo relatos, acontece muito. O agressor, normalmente, ele fala que não tem problema, que aquilo é bom, que tá tudo certo, que não precisa contar para ninguém. Então, automaticamente, a criança já sabe que aquilo não é bom. Independente do que a outra pessoa fala, ela já aprendeu que não é bom. E na maioria das vezes acontece com pessoas próximas, igual a criança aí que o Leite contou, né? É parente dele. Às vezes a gente tem essa segurança de deixar os filhos com esses amigos, com esses vizinhos, com esses parentes. Eu acredito numa punição muito mais severa para esse tipo de situação. Porque, assim, se a gente parasse mesmo para analisar profundamente, isso é uma das coisas mais graves dos crimes que existe contra uma criança, porque é uma situação, é um problema que você vai ocasionar para essa criança não só ali, não só para os próximos dias, é para uma vida inteira. E não só para essa criança, como para os pais também que vão sofrer essas consequências, para a família que tá perto. Eu não sei se vocês já tiveram contato, assim, de alguém relatar essa situação para vocês. Eu já ouvi histórias de 2 meninas e ouvi história de um garoto. Essa história foi realmente assustadora para mim. Porque ele é um menino, ainda ele é menor. E numa conversa ele segredou essa situação e foi muito difícil ouvir isso dele. Era um amigo que a mãe deixava brincar e pasmem, não era um senhor, era um menino com menos de 20 anos, era um garoto. E por várias vezes ele fez isso. Hoje ele é um adolescente cheio de problemas. Ele é violento, ele assim, é carinhoso e tudo, mas qualquer coisa tira ele do sério. Ele fala de vingança contra esse rapaz. Ele já passou por psicólogos, ele não estuda mais, caçava encrenca com todo mundo na escola. Foi uma situação assim, que por mais que ele tenha passado no psicólogo, tem que partir dele essa mudança. Então ele tem uma revolta dentro dele que você não entende. Uma coisa simples, se alguém olhar torto para ele, já quer tirar satisfação, ele vai para cima. Eu vi isso acontecendo. Um cara mexeu com uma outra pessoa da família dele, ele foi para cima, assim, tirar satisfação no meio de um monte de cara, sem imaginar as consequências que ele poderia sofrer. E isso gera para a família que sofre com essa situação também. Então, eu acredito que se a gente tivesse realmente esse apoio melhor, a penalidade mais dura em relação a isso, seria assim, uma maneira de tentar parar e fazer com que as pessoas realmente pensassem. E na educação com os pais, de tentar proteger os filhos, como o Leite falou, de realmente educá-los e ensiná-los, principalmente com quem é da família. A gente não conhece o ser humano. Só que você falou, né, essa dificuldade dos pais, os pais tentarem educar os filhos, o Leite falou. O problema é que muitas vezes o abusador é o pai. Isso é mais triste ainda, então, né, Wagner? É mais triste ainda, porque aí essa criança vai recorrer a quem? Como você comentou aqui nesse bloco, quando uma menina ou uma mulher sofre abuso, então existe a delegacia da mulher, existe aquele ambulatório preparado só para receber mulheres que foram abusadas. Um menino, se ele vai ter que relatar isso, ele não tem a delegacia do menino abusado, ele não tem a delegacia do homem. Ele vai lá falar com o mesmo delegado que está tratando de roubo, está tratando de assassinato, drogas, vários assuntos.
Ele vai no ambulatório, vai lá nesse preparado para receber as meninas? Não, não é lá que ele tem que ir. Então, a situação é muito mais complexa. Não, porque a complexidade, desculpa, a complexidade é muito maior, Wagner, porque vocês estão falando aí, o menino vai aonde? Não, o menino não vai a lugar nenhum, porque é um menino. A gente não está falando aqui de pessoas com 18 anos, com 19 anos, com 20 anos que conhece seus direitos, sabe aonde ir. Não, a gente está falando de crianças aí. Eu não sei se a pesquisa trouxe a faixa etária média desses meninos abusados, mas certamente são meninos nessa faixa aí que o Leite citou. Então, é que são crianças pequenas, são 3, 4, 5 anos, são crianças que ainda não estão nem sabendo o que está acontecendo. Exatamente. Elas não sabem nem o que vão dizer para os pais, se é que elas vão saber que alguma coisa aconteceu de fato e que precisa ser reportado. Então o problema é muito mais grave do que a gente imagina que é alguém que precisa saber aonde ir. Não, é alguém que não sabe nem que tem que ir a algum lugar. Tanto os Estados Unidos fizeram, geralmente... só dar o dado que o Hélio pediu ali, os Estados Unidos fez uma pesquisa, 1 em cada 6 homens sofreu algum tipo de abuso antes dos 16 anos. Tem uma ação no Brasil que foi tipo uma pesquisa pela internet chamada Primeiro Assédio. E a maior parte do pessoal que relatou que já aconteceu algum assédio durante a infância falou que isso aconteceu principalmente entre 9 e 10 anos de idade. E tanto Hélio, que assim, quando acontece desses garotos, ou que seja menina, menino, relatar para os pais, já se passaram anos, porque eles amadureceram, entenderam que aquilo não foi uma situação normal, passou o tempo, então perdeu um pouco da vergonha, e quando vão relatar para os pais, aí já é tarde, não tem como mais assim, punir, de repente essa pessoa nem está mais por perto, né? Cara, assim, a inocência de uma criança, ela é uma das coisas mais preciosas que existe. Então, quando alguém tira isso de uma criança, ela gera uma catástrofe muito, muito séria. Há estudos que eu já li, a gente no jornal de vez em quando fala sobre isso também, de que pessoas abusadas tendem também, entre uma das consequências, a se tornarem posteriormente possíveis abusadores também. Então, é um ciclo que pode até se perpetuar. Eu ia até colocar o que o Wagner mencionou, né? Às vezes o próprio pai é o abusador dentro de casa. E aí que vem a importância da gente alertar sobre esse problema e falar com as crianças realmente sobre isso em todas as esferas sociais possíveis. Na escola, na igreja, não sei, às vezes tem ONGs que cuidam de crianças, tal, nessas ONGs também. Por quê? Porque em todas as esferas as crianças precisam saber se pronunciar em relação a esse tipo de situação. Porque, como você falou, o pai e a mãe podem falar em casa, mas às vezes o pai é o próprio abusador. Esse assunto é muito legal, é uma pena que a gente tem pouco tempo para poder falar sobre ele. É um assunto muito delicado e, como o Leite disse, vale a pena ficar a dica aí para os pais orientar melhor os seus filhos e cuidar dessas crianças. E a seguir, a presidente Dilma sanciona uma lei de combate ao bullying. E a gente quer discutir sobre esse assunto junto com você. Não saia daí, porque o Redação volta já.